Há 100 anos nascia um sonho. O colégio que não apenas educaria gerações, mas também se tornaria um pilar da nossa comunidade. Este é o Colégio São Geraldo. A sainha, meu filho, eu costumava fazer dessas saias plissadas numa forma manual. Não tinha nada assim, máquina, não tinha. Era manual, fazia a forminha de papel apropriado, plissava e costurava as sainhas para tanto do curso ginasial quanto também do curso normal. Fundado em 5 de agosto de 1924, o Colégio São Geraldo foi instalado no prédio adquirido pelo então presidente do Estado, Nestor Gomes, para o funcionamento de um colégio católico que ficou nos 2 primeiros anos sob a direção das Irmãs Servas de Maria e do padre Nilo Minelli. Com a saída da primeira direção, assumiu então o padre Miguel, passando a ser chamado Colégio Paroquial São Geraldo. Ainda em 1926, a direção é assumida pela professora Jurema Moretson de Castro Lacerda e abre portas para os cursos primário, complementar e secundário. Sempre gostei, foi muito reconhecido aqui pelo Colégio São Geraldo, né? Dava uma formação integral, formação cultural, formação religiosa, orientação para a vida. Então o colégio é muito importante. Todos que passaram por aqui é diferente de qualquer alunato de outros colégios. Ela foi uma escola que contribuiu imensamente, não só para a formação intelectual dos seus alunos, mas também para a formação cidadã do aluno, né? E muitos alunos importantes que se destacaram no cenário nacional passaram nessa escola. Em linhas gerais, é um pouco assim como o Colégio São Geraldo vai moldar a cara de Iguaçu, com um papel ligado ao próprio processo de emancipação e de formação de uma sociedade. E aí, né, tem ainda as características arquitetônicas, né, de ser uma herança do período da escravidão. Por boa vontade, ainda está aqui, a gente pode conhecer um pouco, né? A exigência de a missa ao domingo, por exemplo, os meninos tinham um cartão para ir à missa. Não sei se você chegou a pegar esse tempo. Tinha um cartão para ir à missa. Mas os meninos compravam o cartão para não. Aí compravam não sei de quem. Eles compravam o cartão para chegar com o cartão no outro dia aqui para dizer que foi à missa. Era um caso sério esse negócio. Tinha que estar na missa domingo, tinha que na missa, tinha que rezar todo dia na chegada. E a vigilância era séria. Vem aqui então a dona Jurema Moretson, e ela então é convidada pelo padre Miguel para assumir a direção da escola, e assim então acontece. Só que o início, né, os primeiros anos do colégio não foram nada fáceis, né? Poucos alunos, muita dificuldade de chamar uma clientela para si. E aí a dona Jurema chega aqui, né? Ela chega com status de intelectual naquela época, né? Uma professora que dava aula de português, de francês, história do Brasil. Ela vai atrair outras professoras para mudar o quadro de professores do colégio e para mudar o patamar do colégio também na sociedade. Dadas as inovações, as motivações e o entusiasmo também da dona Jurema, o colégio começa a receber alunos. Porém, algumas mudanças físicas eram necessárias. E o padre Miguel então investe do seu próprio bolso as primeiras reformas para que a escola, de fato, pudesse atender às necessidades daqueles alunos que estavam se matriculando. Um momento que a cidade ainda era jovem, né? Ela estava se propondo algo, e você tem uma articulação política para criar o colégio, né? Porque a gente está falando ainda de 1924, né? Iguaçuí ainda é um distrito, uma pequena vila, né? Estava aspirando a emancipação e essa elite estava envolvida com esse projeto. E dentre as devotas de São Geraldo, eu acho que não existia uma maior do que a dona Jurema, porque ela era hiper devota de São Geraldo. O nome da escola de São Geraldo, por quê? Aí também vem uma questão.
porque o dia da fundação aqui é o dia de São Geraldo. A curiosidade é que aqui tinha aquelas brigas do Dona Jurema com as meninas, porque as meninas parecem para pirraçar a Dona Jurema. Chegava um viajante que vinha do de livros, quando o viajante punha o pé lá fora, as meninas iam para a janela. As meninas gostavam de cantar o Papagaio Louro, aquela coisa, né? Biquinho dourado, não sei o que, levar carta para o namorado. E aí, Dona Jurema, assanhadas, né? Brigavam. Na década de 70, o Colégio São Geraldo ganha novos horizontes com a chegada de Márcia Sardenberg. Sob sua liderança, a escola vive uma verdadeira efervescência cultural e artística, promovendo eventos que marcaram a história da cidade de Iguaçuí. Um dos momentos mais memoráveis foi o início da Semana da Normalista, que se tornou uma tradição. Esses eventos não apenas enriqueceram a formação intelectual dos alunos, mas também contribuíram significativamente para seu desenvolvimento pessoal e cidadania. Eu sentia falta de um movimento na cidade. Eu morava em Campos, saí de Cachoeiro, tinha um movimento cultural e não tinha na cidade, não oferecia, as meninas ficavam sem ter o que fazer. Então falei assim, vamos fazer a Semana da Normalista. E a gente sentou, bolamos a Semana da Normalista, logicamente começava com a missa, né? E depois da missa tinha uma exposição que ficava a semana inteira de todos os nossos trabalhos. E aí vieram os teatros, o teatro era muito interessante, porque o primeiro ano normal, elas escreviam as peças. A gente dava os personagens, elas podiam acrescentar mais alguns personagens e elas escreviam as peças. E como não tinha um homem, elas se vestiam, contrário ao teatro grego, onde os homens faziam papel de mulher, que era ao contrário, as meninas faziam os papéis de homem, de bicho, que fosse, né? O segundo ano normal era o teatro infantil, e o terceiro ano ficava mais assim na coordenação também, tinha pintura na rua. Então, era a semana que a gente sentia uma rivalidade, não aquela rivalidade para ficar brigando uma contra a outra, mas a gente queria sempre fazer o melhor dentro da escola. E aí eu lembro das minhas amigas, né? A nossa turma e a Dona Jurema sempre passava, né? E ela não brigava. Você via que ela não brigava, ela brincava muito com a Patrícia, falava assim, vai tirar esse batom. Aí a Patrícia ainda brincava e falava assim, Dona Jurema, estou de batom. Que coisa horrorosa, vai tirar esse batom agora, isso não pode. Então eram coisas assim que a gente via da escola e que a gente guarda muita lembrança. No início a Dona Jurema, ela entregou um caderno de didática, que era o caderno que os professores seguiam. Eu agradeci o caderno, mas eu já sabia que eu não ia seguir aquele caderno. Eu já tinha uma experiência como professora no Liceu Muniz Freire, né? Então eu agradeci, né? Muito obrigada. E fui dar as minhas aulas, devidamente vigiada por Dona Jurema. Mas aos poucos essa confiança foi chegando, então um dia a gente se ofereceu para vir fazer o almoço para ela num domingo. Aos poucos a gente foi fazendo uma amizade, assim, mas a gente conseguiu chegar até o coração dela e ela chegar ao nosso coração também. Essa história está sendo recuperada, essa história está sendo possibilitada às gerações vindouras que aí estão por vir. Você entra na escola, você vai revivendo tudo de novo, vendo como que foi bom estudar aqui. Então, assim, é um colégio que assim, ele teve um papel de influenciar muito aquela sociedade que estava surgindo, né? Dando uma proposta mais intelectual, mais técnica,
para conhecer o trabalho, para desmistificar muita coisa. E assim, muitas das minhas alunas foram professoras. A Dona Jurema era uma mãe, era uma diretora, que era não só diretora, mas exercia o papel de mãe. Por quê? O Chá brigava, mas tinha um carinho, né? Demonstrava também um amor, né? É muito importante. Esses alunos aproveitem bem os ensinamentos e tenham o reflexo da educação que nós recebemos no passado.